Olá, mais um Politicast para vocês e hoje meu convidado é um convidado muito especial. Eu estou aqui com um deputado federal que é visto como polêmico, brigão às vezes, mas é uma pessoa que tem posições muito firmes. Se tem uma coisa que o meu convidado não pode ser acusado é de não ter posições firmes. E hoje o debate aqui vai ser muito interessante, porque nós vamos tratar de temas nacionais, vamos falar aqui do estado do Rio de Janeiro, eleições dos municípios. O meu convidado hoje é o vice-presidente nacional do PT, foi prefeito de Maricá, deputado federal, Quaquá. Muito obrigado por você ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. É uma honra para mim ter você aqui hoje. E a gente poder discutir esses temas todos, porque se eu tenho certeza de uma coisa, é o seguinte, não vai faltar assunto aqui. Tá? Rodrigo, é um prazer estar aqui contigo, você que é uma figura importante da política do Rio de Janeiro, não só da cidade, do estado, mas é um pensador da política, um cara que se aprofunda no debate, na discussão política. É uma coisa que a gente vinha falando um pouco antes de entrar aqui, o debate político está sendo obliquado por esse fla-flu que acontece hoje no Brasil, né? A política não pode ser um fla-flu. A política é a arte do entendimento, às vezes da briga, mas no geral o entendimento visando a gente fazer o país avançar. E hoje em dia esse fla-flu não ajuda nada ao nosso país, né? E você tem sido, e aí eu queria já entrando nesse tema, que eu acho que é um tema muito importante, eu tenho falado muito isso. E às vezes, aquele negócio, se você é a favor de um troço, você é bolsonarista. Se você é a favor de outro, aí você é petista. Enfim, você não consegue, as pessoas são rotuladas por conta das suas ideias. Mas você tem sido um grande crítico por conta de um reposicionamento que eu vejo, que aconteceu com o PT ao longo dos anos, que foi deixar de priorizar a discussão das pautas sociais e comprar um discurso que foi importado, né, que foi importado dos Estados Unidos, que a gente chama de cultura woke, os Estados Unidos é a cultura woke, que é a discussão desses temas mais identitários. A ideologia de gênero, a questão da linguagem neutra, enfim, esses temas que acabaram dominando o debate na esquerda, ofuscando um pouco esses temas sociais que foram que trouxeram o PT ao poder. O PT foi construindo uma imagem de ser um partido preocupado com as causas sociais dos mais pobres. E você tem sido um crítico exatamente a esse reposicionamento e tem visto que você tem também apanhado muito dentro do próprio campo, né, de esquerda por conta disso. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que é uma discussão importante. Sim, eu acho que de um lado a esquerda tem deixado de ser esquerda. Os partidos que devem ser o intelectual coletivo, o organizador coletivo, eles passaram a virar uma ONG, né, com temas específicos. Vastas pesquisas na periferia do país mostram que a população mais pobre ela tem identificado nos políticos que eles deixam de defender os interesses sociais, econômicos sociais, ou seja, a luta de classe, o interesse de classe, o interesse material econômico da vida das pessoas, porque afinal as pessoas querem ter a sua vida melhorada, né? Querem casa, querem trabalho, renda, condições melhores de vida para pautas de costume, né? Para pautas de identidade ou pautas que não são efetivamente as pautas do dia a dia das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou um cara de esquerda, continuo marxista do século XX, né? Então os temas que eu abordo são os temas da melhoria da vida das pessoas, como nós fizemos em Maricá, ônibus gratuito, moeda social, universidade para o povo mais pobre, enfim, todas as melhorias das condições de vida das pessoas, e ao mesmo tempo, o link com o século XXI é o link da pesquisa, da cultura, o link da economia criativa, de Sim. novas economias que incorporem as pessoas, aquelas que estão fora do mercado de trabalho, no mercado da economia das pessoas, das famílias. Então, a gente precisa voltar a pensar na vida concreta das pessoas. Costume, na minha opinião, é um problema privado. Cada um tem sua vida privada. Se você tem uma opção de vida, é problema teu. Não me comporta como gestor público me interferir no seu problema pessoal, privado. O que você faz na tua casa é problema teu. Agora, o meu problema é se você não tem
a sua despensa cheia de comida, se você não tem condições de pagar seu aluguel ou ter sua casa própria. Esse é o problema da política. E a esquerda tem deixado de priorizar essas questões. E aí, Cocó, eu queria entrar um pouco dentro desse tema também. Eu achava, quando o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro, e ganhou muito por conta eu acho que ele foi muito inteligente em usar justamente aquela imagem do Bolsonaro de brigão, de um sujeito que falava impropérios no meio da pandemia, enfim, criava atritos aonde não era necessário, e ele veio com a proposta de ser o governo do amor, quer dizer, o sujeito que vai governar para todos, vai pacificar o país, vai acalmar. E eu, sinceramente, acho que nesse primeiro ano, o Lula perdeu uma oportunidade, que em geral é dado no primeiro ano de governo, que é quando as pessoas têm mais, até os adversários têm mais tolerância com o vencedor, que era, como foi feito na Espanha, uma grande concertação. Ou seja, você juntar todo mundo numa mesa, dizer o seguinte, gente, eu estou aqui, vou ficar 4 anos, já estou com uma idade um pouco avançada, voltei, não pretendia voltar a ser presidente do Brasil, cumpri 8 anos de mandato, fui muito bem sucedido, mas nós precisamos arrumar o Brasil. Então tem pautas que são comuns a todos. Vocês não concordam, os bolsonaristas, vocês não concordam com que tem que fazer isso? Concordo? Eu também concordo. Então vamos cuidar aqui do Brasil. Daqui a 2 anos, aí vocês começam a brigar quem vai ser presidente da República, quem não vai, aí o pau vai cantar. Mas até lá, vamos tentar arrumar o Brasil, porque a gente tem muita coisa para fazer. Vamos aproveitar essa janela de oportunidade. Você não acha que quando fica se falando no Bolsonaro todo dia, e todo dia batendo no Bolsonaro, você fica alimentando o adversário, quer dizer, o Bolsonaro hoje só é esse personagem tão vivo na política fluminense, mesmo depois de sair, porque ele é notícia todo dia. Eu ligo a televisão, o Bolsonaro é notícia todo dia. Quer dizer, a minha visão, né? Tu que é um cara da política e gosta de discutir, de traçar estratégia, costumo dizer que quando a pauta é nós que impomos, a luta política já está ganha. Se eu entro numa eleição discutindo uma pauta que é do meu adversário, eu já dei a vitória a ele. Então, a pauta política do Brasil hoje é a pauta da delegacia. Se vai prender fulano, se vai prender ciclano, se o cara tentou um golpe. Então nós temos que mudar a pauta do Brasil. É no caminho do que você está falando. Só tem uma pessoa, uma liderança política nesse país, que pode propor um pacto social, como você disse, o Pacto de Moncloa, que o Felipe González fez no fim da ditadura espanhola, que propôs um pacto de desenvolvimento, e hoje a Espanha é esse país que nós vemos desenvolvido a partir do Pacto de Moncloa. Nós precisamos propor um pacto para o Brasil, e só o presidente Lula tem autoridade política para isso, junto com o ministro Haddad, que tem feito um bom trabalho no Ministério da Fazenda. Nós propomos o seguinte: daqui a 10 anos eu quero um salário mínimo de Portugal, ou seja, um salário de 800 euros. Daqui a 20 anos eu quero um salário mínimo da França, 1.000 e poucos euros. E nós vamos, da frente para trás, construindo um projeto nacional. O meu déficit habitacional é de quanto? É de 20 milhões de casas? Tá. Então, daqui a 20 anos eu vou zerar o déficit. E aos poucos eu vou construindo um Brasil, uma potência, esse país que é uma potência, né, do sul, do mundo. A gente vai construindo o projeto de desenvolvimento econômico, social e tecnológico para chegar onde nós queremos em 20 anos. Sem dor, sem briga, sem guerra, sem tragédia, né, construindo um projeto nacional. Acho que só o Lula pode fazer isso. Eu estou lançando um livro, depois de outubro, o meu jornalista Aziz aconselhou a não criar muita polêmica e muita marola antes de outubro da eleição. Eu estou lançando um livro que vai chamar Diálogos com a Utopia, que discute tudo isso que nós estamos falando aqui. Uma delas é que o presidente Lula precisa propor esse pacto nacional. Porque a gente fica perdendo muito tempo. Eu vejo assim, eu não disputo mais eleição há bastante tempo, mas eu fico olhando assim, a gente quando está de fora, eu acho que a gente consegue ter uma visão fora do dia a dia mais ampla da floresta como um todo. Eu fico vendo que a gente fica em discussões tolas e não discute a raiz dos problemas, né? Assim, você tem
municípios no Brasil muito pobres. Como é que você resolve isso? O Brasil precisaria ter, por exemplo, 5.800 municípios. Será que não seria o caso de enxugar esses municípios para que você pudesse ter... Tem municípios que não têm dinheiro para nada, fica vivendo de emenda parlamentar, de fundo de participação dos municípios, basicamente para pagar a folha salarial do funcionalismo e do prefeito, Câmara de Vereadores. E tem tantas coisas importantes para você fazer no país, discutir de forma aprofundada, e a gente fica numa... Todo dia é uma discussão, uma confusão política baseada em coisas menores, né? A gente... E fica perdendo muito tempo. E aí fica o governo, na minha opinião, à mercê de um fisiologismo pesado que existe no Congresso, a gente sabe que existe. Eu tenho vários companheiros que foram deputados comigo, mas fica à mercê desse toma lá da cá, porque não se tem um projeto mínimo de desenvolvimento para o Brasil. Aí, tem aquela piada o seguinte, eu não gosto do diabo, mas que pero ele existe, ele existe. Sim. Então a gente precisa conviver com a realidade, né? O Congresso é uma realidade. Ele não é nem bom nem mal. Ele é a cara do Brasil. Ele foi eleito pelo povo. E nós precisamos entender que nenhum poder de concursados extraído de uma fatia da população pode ter mais poder do que o poder eleito. Concordo totalmente com você. A democracia, ela é o surgimento da vontade do povo através das urnas. Então, cada deputado que está no Congresso foi eleito. Nós temos que aprender a lidar com o que existe, que é outro erro do nosso governo, é ficar brigando com o Congresso. Precisa chamar o Congresso, organizar a pauta de cada um. Ah, tem um que defende cachorro, vamos discutir a questão da pauta animal. Ah, tem um que defende o agronegócio, que é outra grande burrice. O Brasil, ele é uma potência agrícola mundial. Então não pode ter a briga entre o agronegócio e a agricultura familiar. As duas coisas têm que andar juntas. E eu vou dar um exemplo. Ontem, o nosso presidente da empresa municipal de alimentos, a Maricá Biotech, que vai chamar AMAR, Alimentos e Produtos Naturais de Maricá. É uma empresa pública que vai atuar em todo o território nacional. Ontem ela esteve em Japeri, discutindo com a prefeita Fernanda de Japeri, uma unidade de produção de mandioca para fazer aquelas mandiocas desidratadas. E a outra coisa é piscicultura. Pirarucu, que dão 3 metros de tamanho, 200 quilos, criados em cativeiro. Cada café que você toma, naquela coisinha da Nestlé, a Nespresso está botando café em todo o país. É da Suíça, Nestlé. Cada cápsulazinha daquela que você toma, só 4% vai para o produtor, aqui do Brasil. Aí o nosso café vai para Suíça. Na Suíça, a gente compra a máquina industrial deles para fazer o cafezinho e eles ficam com todo o dinheiro. Por que o Brasil não investe na cadeia produtiva do agronegócio? O Brasil tem que pegar as suas universidades, produzir as máquinas de café e botar dinheiro na mão do produtor e do industrial brasileiro que vai fazer toda a cadeia produtiva. É o que nós vamos fazer em Maricá agora com a Amara, nossa empresa de alimentação de Maricá, atuando no Brasil todo. Vamos ter café no Espírito Santo, nós vamos pegar o café do pequeno produtor, vamos processar em Maricá, vamos industrializar em Maricá, vamos pegar o cacau do sul da Bahia e vamos industrializar em Maricá. É isso que o Brasil tem que fazer, um projeto de desenvolvimento que pegue a agricultura, os nossos potenciais, o nosso sol com a potencial para fazer energia fotovoltaica. Ou seja, Maricá está investindo, por exemplo, em hidrogênio, ônibus a hidrogênio junto com a UFRJ. Produzir alta tecnologia com os produtos do Brasil para a gente virar uma potência mundial. A gente só vai fazer isso com o que você falou, com um pacto nacional, sem guerra, sem alimentar briga, alimentando a união do país em torno de um pacto de desenvolvimento de 20 anos. Sim, e aí tira o que não é consenso, que são essas pautas identitárias, uma outra coisa. Tira isso, afasta esse negócio da discussão momentânea e faz uma pauta minimamente comum. Rodrigo, cada um dá o que quer, mas não me chame. É problema teu. Sim. Entendeu? O cara quer fazer com o rabo dele, é problema dele, não é meu. Entendeu? Só não bota isso na pauta da política, cacete.
Entendeu? O seu problema pessoal, o problema pessoal do cara é problema dele. A mulher faz o que ela quiser, o cara faz, não, não tô nem aí. Desde que não me chame, faça o que você quiser, porra. Entendeu? Então, o grande problema é que querem chamar todo mundo por um comportamento que é de cada um. Sim. Entendeu? Cada um toque seu comportamento. Sim. Eu respeito o comportamento dos outros, mas não venha também querer me convencer a ter o seu comportamento, né? Entendeu? Então, cada um de nós tem o nosso comportamento. Eu sou um cara do século XXI, do século XX. Né? Nasci, não tinha nem celular. Agora, você quer que eu ache normal comportamentos que não são os meus? Não, e não é isso, é você impor uma cultura, né? Por exemplo, por que eu tenho que chamar alguém de Ili? Isso não está na língua portuguesa, não existe. Sei nem o que é isso, essa é a nova. Todes, Ili, não sei o quê. Por que eu tenho que chamar a pessoa? Porque eu fico incomodado porque eu sou não binário. Bom, mas é um problema seu. A língua portuguesa, aí você me diz como é que você quer ser chamado. Agora, você não pode impor que isso seja uma linguagem que vai ser usada amanhã em cerimônias públicas, em escolas e universidades. Não dá, entendeu? Assim, essas coisas é que, foi o que você disse, eu concordo totalmente. Você invade o direito do outro. Sim. Você tem o direito de você fazer o que você quiser, mas você não precisa me impor a sua cultura. Né? Por que eu tenho que viver da forma que você quer que eu viva? Ah, então... O Dom Helder Câmara, eu sempre falo isso, o Dom Helder, que era um homem santo, perguntaram ao Dom Helder, e ele era arcebispo aqui do Rio. Aí perguntaram, Dom Helder, essas meninas em Copacabana, com esses biquínis mínimos, o que o senhor tem a dizer com isso, senhor bispo? Ele falou assim, minha filha, não, meu filho pro jornalista, eu estou preocupado com quem não tem o que vestir, não com quem quer tirar. e é isso, né? Porra, nós temos que nos preocupar com quem tá com fome, com quem tá morando na rua. A indignidade, eu fui a São Paulo ontem, rapaz, que indignidade, gente, mar de gente na rua. É um negócio que dói o coração. É verdade. É isso que tem que mobilizar a nação. É verdade. É isso que tem que mobilizar a nação. Não se o cara tomou, porra, se o Zé Mané do Bolsonaro tomou vacina ou não tomou, entendeu? O que tem que mobilizar a população é as pessoas na rua, comendo lixo. É isso que é indigno. Eu acho que você está coberto de razão. Agora, eu quero chegar nesse... A gente vai falar um pouquinho de eleição municipal, eu queria falar um pouquinho desses temas contigo depois, mas eu queria, só antes da gente terminar essa questão nacional, nós tivemos a Lava Jato, que em nome de combater a corrupção, foram feitas várias atrocidades. A gente sabe que o combate à corrupção ele é sempre muito bem-vindo, mas eu acho e continuo achando, em todas as esferas, seja com quem for, que você precisa respeitar as leis vigentes. Se elas são ruins, você tem que mudar as leis, e aí o Congresso tem que mudar as leis, não pode ser uma canetada de um juiz que muda a lei. Porque eu acho que você foi brilhante, né, quando você coloca o Congresso como o principal poder da República, porque ali tem a representação de 100% da população. Quando você pega o Executivo, você tem uma representação de uma parcela da população. O vencedor, né, ele não representa os que perderam. Os que perderam tinha um outro candidato que não aquele. No Congresso, você tem representação de todo o universo de pensamento do Brasil e de todas as regiões. Mas a gente vê hoje que o Supremo tem investido, tem tido uma postura extremamente ativista e tem investido sobre o Legislativo. Tem pautado questões comportamentais que o Congresso está legislando ainda, está em discussão no Congresso. Tem feito uma série de ações, né, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido alvo de severas críticas por conta de inquéritos que ele conduz, tem tido uma postura extremamente ativista. Você não acha que quem critica a Lava Jato, que é o meu caso, por exemplo, acho que a Lava Jato ela começou bem e terminou muito mal, por conta desse ativismo, por conta de você ultrapassar as questões legais em nome do combate à corrupção, porque a gente sabe como é que as coisas são. Né? Por exemplo, uma ditadura nunca começa o cara dizendo que vai ser ditador, em nome do não sei o quê, em nome de não sei o que lá, e você vai passando por cima das regras. Eu não acho que quem foi contra
a Lava Jato deveria ter uma postura mais firme contra esse ativismo judicial que hoje impera no Brasil? Diz que o Brasil tem um problema que não é de hoje, que é de sempre, acho que da formação do nosso Estado, das nossas polícias e do Estado inquisitorial brasileiro. Tem uma piada que eu gosto muito, que chamaram as principais polícias do mundo para achar o coelhinho que tinha sumido. Aí a Scotland Yard, lá, a inglesa, pegou uma análise do ar, soube que o coelhinho estava na Escócia, levou 15 dias e prendeu o coelhinho. Aí o FBI americano fez uma análise da água e viu que aquela água era da Califórnia, levou 20 dias, prendeu o coelhinho. Aí chegaram com a polícia brasileira. Um porquinho entrou na porrada todo estrupiado, dizendo: eu sou o coelhinho, eu sou o coelhinho, eu sou o coelhinho. Entendeu? Então, essa coisa do Brasil não ter método, né? Você tem o condenado e depois você vai botando as bolinhas de Natal para ver, transformar aquele condenado numa árvore. Foi o que fizeram com o Lula, não tinha nenhum crime, foram montando uma história para condená-lo. Mesmo agora, olha, eu vou apanhar de novo, mas no caso da Marielle, por exemplo, a família Brazão, não há nenhuma prova, nenhuma. Eu também achei o relatório muito fraco. Nenhuma prova no inquérito. Eu acho... E olha, ninguém mais... Eu fico à vontade, porque eu nunca tive, enquanto fui político, durante 20 anos, eu nunca tive nenhum tipo de relação política com a família Brazão, nenhuma. Mas eu acho um relatório fraco. O relatório é fraquíssimo. Nós conhecemos, sabemos que não tem relação com milícia direta. Eles não têm relação direta com milícia. O território do Rio de Janeiro é um território dominado. Sim. Parece Angola, cheio de bombas pelo caminho, cheio de minas pelo caminho. Então você tem que desviar daqui, desviar dali. Mas você, para prender, e aí voltamos a essa discussão, você para prender alguém, você tem que ter prova. Você tem que filmar, você tem que pegar a antena do celular, ver se você reuniu de fato com os criminosos. Ou seja, é preciso ter prova robusta para tirar a liberdade de alguém. A prisão preventiva 6 anos depois do crime? E você vê o que aconteceu, por exemplo, com o Pezão. O Pezão foi escrachado, depois simplesmente o inquérito foi arquivado. Depois do cara preso. Ficou quase 1 ano preso. Depois o processo foi arquivado por falta de prova. Então, e você assassinou a reputação do cara, então, porque a pessoa, o simples mortal que está saindo de casa todo dia de manhã cedo para trabalhar, voltando tarde, e se informando hoje muito pelas redes sociais, muito pelo telefone que ele porta ali, ele não sabe que aconteceu isso tudo. Ele sabe que ficou na cabeça dele que o Pezão enriqueceu, é bandido, por aí vai. Agora, pro bem da democracia, pro bem do Brasil, eu tenho dito isso pro presidente Lira, não se pode na Câmara apenas discutir prerrogativa de mandato, embora o mandato tenha prerrogativas. Hoje em dia, o máximo que acontece com o juiz é ser aposentado. O deputado ele é escrachado publicamente, preso, escrachado com o apoio da Câmara, dos deputados. Exatamente. Pares, que é uma desgraça para a Câmara. E o juiz não enfrenta um escrutínio popular de 4 em 4 anos como o parlamentar enfrenta. Então, assim, eu tenho defendido com o presidente Lira e acho que falta hoje coragem da Câmara. Primeiro, abuso de autoridade. É preciso uma lei robusta de abuso de autoridade. Ninguém, nenhum deputado, nenhum juiz, nenhum agente público pode abusar da sua autoridade. Pode acusar um inocente sem provas, mesmo para te indiciar é preciso provas. Porque depois que te põe na televisão como bandido, algemado, nunca mais a tua filha vai olhar para tua cara da mesma maneira. Sim. E tua filha vai para a escola e vai ser esculhambada na escola, porque o pai foi exposto como ladrão, 3, 4 anos depois a prova que não é. Aí quem tira, né, quem é que vai reparar esse crime contra a pessoa, contra o cidadão? Não tem reparação. Então, a Câmara precisa, o presidente Lira, a Câmara precisa urgentemente votar um conjunto de medidas liberais, não são de esquerda, liberais e democráticas, que preservem o cidadão, que garantam o direito do cidadão. Porque hoje, no sistema jurídico brasileiro, o cidadão não tem nenhuma proteção. Se um agente do Estado quiser te incriminar,
te processar, te incaminar, você vira um bandido da hora pra noite, a imprensa te transforma, te julga e você acabou sua vida. Você não tem nenhuma proteção. O sujeito resolve abrir um inquérito contra você, um delegado, fica aquele inquérito aberto 10 anos e não acaba, encerra nunca. Eu sou vítima disso. Exatamente. Você fica com o inquérito aberto e esse inquérito não encerra nunca, não tem prazo, fica para lá e para cá, fica um ping-pong, vai para lá, volta, vai para lá, volta para cumprir aqueles ritos processuais e não encerra nunca. E você fica pendurado numa brocha a vida inteira. Então, nesse Pacto Nacional, eu costumo dizer que é preciso 3 grandes eixos do Pacto Nacional. Primeiro, a garantia da democracia, que é isso. Devido ao processo legal, ninguém pode ser preso sem prova, sem robustas provas. Caso o agente de Estado te denuncie sem prova, ele tem que pagar por isso. Não só do ponto de vista do cidadão, mas também do ponto de vista da economia brasileira. Então, nós temos em Maricá um porto que está há 16 anos para ser aprovado. Aí o cara diz que tem uma tal de BitRock que prova a ligação do Brasil com a África. É um negócio uma loucura. Louco. Loucura. Aí, enfim, e o prejuízo que um empreendedor tem por causa disso? E que o país tem por causa disso? Como é que o país cresce com esse tipo de regra? Eu acabei de apresentar uma lei na Câmara propondo um Conselho da República, de Desenvolvimento da República, que cada projeto acima de 3 bilhões seja feito pelo Conselho. Não passe mais por nada. É o Conselho que vai fazer a análise. Você vê, a Petrobras não pode extrair petróleo ali da foz ali do lá da Goiânia, perto da Goiânia. Ali a alguns quilômetros acima, a Goiânia está extraindo lá direto. A Goiânia cresceu 600% com o petróleo de lá. E na nossa margem equatorial nós não podemos, porque que tem um peixinho lá, não sei das quantas, porque pode ser que... Quer dizer, aí você mata, as pessoas morrem de fome. Quer dizer, aí você pensa, a dona Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, foi agora nomeada uma das 100 mais influentes do mundo por uma revista americana. É óbvio que os americanos não querem que a gente explore o petróleo lá. Entendeu? Claro. Então, nós vamos olhar o interesse nacional. Sim. O que vai extrair petróleo de lá para quê? Para que o menino aqui do morro tenha uma escola de tempo integral e não tenha que ficar à mercê do tráfico. Para isso tem que ter dinheiro. Tem que extrair o petróleo, botar o dinheiro na economia brasileira para que o Brasil cresça e dê condições de uma escola de tempo integral para o menino aqui da Rocinha, para o menino aqui do Morro da Mangueira, enfim, para o nosso povo mais pobre ter oportunidade de vida. Sim, é isso mesmo. Agora, dando uma pincelada aqui, Cocó, eu sei que você tem muita simpatia pelo governador Cláudio Castro, como eu também tenho. O Cláudio ganhou a eleição no primeiro turno, com 58% dos votos. Eu sei que você foi um defensor até que boa parte do PT o apoiasse, enfim. E eu sei que a relação é muito positiva. Mas eu acho que... eu queria ouvir um pouco a sua opinião, porque eu acho que o Cláudio, nesse primeiro ano de governo, que eu achava que ia ser um ano muito positivo, por conta ele foi governador quase que biônico, porque ele era vice, né? A gente sabe, ninguém vota no vice, a pessoa vota no mandatário. Ele não tinha daquele escrutínio popular para dar aquela robustez a ele. E ele ganhou a eleição no primeiro turno com uma votação muito expressiva, né? Foi o governador que teve a maior votação num primeiro turno no estado do Rio, acho que maior até que o Brizola, percentualmente. E eu acho que eu não sei o que aconteceu nesse primeiro ano do governo, não sei qual é a tua visão. Eu queria escutar um pouquinho você sobre... Cara, o Cláudio é uma pessoa simpática, né? É uma pessoa de bom nível, de bom trânsito, bom negociador, um cara que conversa bem, né? E, de fato, depois o governo meio que não deu sequência. Eu acho que é preciso ter mais conversa. O Cláudio devia se juntar mais com o Eduardo Paes, com o prefeito do Rio, e com os principais prefeitos do estado, sobretudo os municípios com mais capacidade de intervenção financeira, para grandes projetos. Falta ao Rio um projeto estruturante. Concordo totalmente. Por exemplo, nós precisamos despoluir a Baía de Guanabara, precisa juntar Caxias, precisa juntar Magé, precisa juntar Niterói. O próprio Maricá tem interesse nisso, porque o mar sai por ali. Se a gente vai montar a marina em Maricá, o nosso mar tem que estar limpo, então a Baía não pode ser suja, a jogar sujeira no nosso mar. Nós fazemos parte da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Então, limpar a Baía de Guanabara, do ponto de vista do turismo, é essencial. Outra questão é a questão de segurança pública. O Rio de Janeiro pode, deve, tem que ser
a grande cidade turística do mundo. O mundo inteiro conhece o Rio de Janeiro. Você não consegue andar em Copacabana. O cara foi esfaqueado em Copacabana. Sim. Aqui na Barra da Tijuca, o cidadão é morto porque é confundido com um miliciano. Eu defendo, até logo depois que acabou a eleição, eu fui visitar minha filha que estava estudando fora e mandei para o governador em 2022 ainda uma mensagem dizendo exatamente isso, porque eu fiquei muito impressionado. Teve a final da Copa do Mundo na França e eles fizeram um cordão de segurança ali naquela região dos Champs-Élysées que tinha mais polícia do que gente andando na rua, que é justamente para você inibir qualquer possibilidade. Eu acho que o Rio de Janeiro que é uma coisa básica. Às vezes o óbvio tem que ser dito. A gente quer ficar inventando muita coisa e não faz o óbvio. Do Leme ao Leblon, passando pela Barra da Tijuca, que é a região turística e que é o que ecoa para o exterior do que acontece no Brasil, na verdade, vamos aqui ser franco, que é o que ecoa para o exterior, tinha que ter um cordão de segurança, assim, que se esbarrasse com um policial em cada esquina, 24 horas por dia. Você imagina, Copacabana é a praia mais famosa do mundo. A praia mais famosa do mundo. Não tem polícia. Agora, depois que esfaquearam, tem. Mas é preciso ter um pouco. Mas é preciso que aquilo ali, é isso que você falou, tem que ter um cordão de segurança. Porque o turismo tem uma capacidade de agregar valor à economia da sociedade imensa. Eu vou te dizer outra coisa, que agora o meu filho é secretário do Eduardo, eu fiz uma emenda parlamentar para fazer uma fábrica de souvenir. Souvenir que o turista compra não pode vir da China. Incrível. Tem que vir da favela. Eu nasci em favela, me criei em favela, vivi em favela uma grande parte de minha vida. Até os 18 anos de idade eu nunca vi um chuveiro quente. Então eu conheço bem a realidade da favela. E ali tem gente, 99% de gente trabalhadora em busca de uma oportunidade, gente criativa. E muita gente empreendedora. Muita gente empreendedora. Então, para incentivar esse empreendedorismo e trazer essa gente para o turismo. Eu fui a Medellín e fiquei encantado. Você já foi a Medellín? Não. Vá. Rodrigo, você que é um cara da política, que pensa a sociedade, vá a Medellín. A favela, a Comuna 13 é uma favela com escada rolante. Aí você sobe a escada rolante da favela, você olha para o lado, você tem uma loja de roupa feita pela comunidade, por gente da comunidade. Do lado, souvenir de gente da comunidade. Você compra um quadro pintado por gente da comunidade. Tudo economia da favela, sem nenhuma arma. Nem a polícia é uma pistolinha. Você não vê quase polícia e não vê bandido. Não vê bandido. E era um local extremamente violento do mundo, muito mais Eu até estava vendo uma série na Netflix aí que tratava exatamente desse período, né? Já desse eu vou pegar Eduardo. Temos que chamar o governador também. Porra, vamos a Medellín. Vamos passar uma semana em Medellín para ver a experiência magnífica de Medellín. Você passa no meio da favela, o que é que você vê? Um monumento, um prédio imenso, lindo, com aula de música. A criançada pobre fazendo música. Cultura na comunidade. Dentro da favela, um puta hospital. Então, nós vamos fazer isso aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. É outra pauta que tem que ser discutida pelo país. Sim. O que vamos fazer com as periferias e favelas do Brasil, com a gente pobre, que hoje é tragada por tráfico de droga. Tem moleque hoje portando um fuzil. Soube disso lá no Caramujo, a favela que eu nasci. Moleque portando um fuzil ganhando R$1.500 por mês. Salário de um garoto que hoje é soldado do tráfico, R$1.500 por mês. E não tem 15 anos de idade. Não tem 15 anos de idade. Aí como é que você faz? Para você ver como é fácil tirar o fuzil da mão dessa criança. Como é fácil tirar o fuzil da mão dessa criança. Não? Nós temos que fazer. Eu acho que o que você está dizendo, você tem que ter um projeto nacional. Não é possível esse país tem tudo para ser um negócio. A gente tem tudo aqui. Nós não precisamos de ninguém. Nós temos petróleo, nós temos fartura de alimento, nós não temos furacão, não temos tufão, não temos terremoto. Quer dizer, o que falta realmente é isso. São ações estratégicas. Foi o que você disse. Você produz café para a Suíça, aí você manda o café, o cara empacota lá, manda para cá e o valor agregado fica todo lá. Fica todo lá. Entendeu? Como é que faz? Agora, o Brasil, também para as pessoas investirem,
ele precisa ter um mínimo as pessoas, um mínimo de segurança jurídica, né? A gente está falando dessa questão do ativismo jurídico, toda hora muda-se a regra no Brasil. Né? Uma hora você... agora, recentemente, o Supremo deu uma decisão permitindo que dívidas que, teoricamente, já tinham caducado na Receita, que você possa cobrar, né, do devedor novamente. Eu estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas muda-se a regra a todo momento. Então isso gera uma insegurança. O cara vai investir uma fábrica dessa, o cara precisa ter segurança jurídica, que a regra vai continuar valendo, né? Não vai ser atropelado a todo momento. A outra coisa são a dívida dos estados. O Rio de Janeiro tem uma dívida absurda, impagável, ou paga a dívida ou sufoca o estado. Sim. Também não pode liberar a dívida para o estado torrar o dinheiro. Sim. Então, o que nós temos que ter? Um plano nacional de desenvolvimento em que a dívida seja trocada por desenvolvimento. Sim. Como eu vou dar um exemplo, a Baixada Fluminense tem amplo território. Japeri, por exemplo, amplo território. Vamos fazer aquicultura ali. Eu conheci em Portugal, eu viajo muito, e viajo no geral compatibilizando as duas coisas que são melhores da vida, que é prazer e trabalho. Então, sempre quando eu vou trabalhar, quando eu vou viajar, eu arrumo trabalho e ao mesmo tempo me divirto. Eu conheci numa viagem a Portugal o Antônio Quaresma, que é um empresário português, que é dono daquelas latinhas de sardinha que tem em Portugal. Portugal, eles fizeram uma latinha de cerveja, agora o Quaresma abriu na Times Square, em Nova York, uma primeira loja de bandeira portuguesa na Times Square, é a lojinha de sardinhas do Quaresma. A latinha de sardinha você compra ali a 15 euros, uma latinha de sardinha. Ela vem aquela latinha com a data do seu aniversário, aí você vai a Portugal, compra para tua esposa, para teu pai, para tua mãe, para tua tia, você vem com 10 latinhas para presentear. É bem bolado. Uma puta invenção do Quaresma, as lojas lindas, com carrossel, que a minha filha quando vê... E o valor agregado disso, né? Porque aquela sardinha não ia custar €1, mas enfim. É isso. Aí o Quaresma, sabe o que ele fez? Ele também abriu uma loja em Portugal, que é dos pastéis de nata e dos bolinhos de bacalhau com queijo da Serra da Estrela. Isso é uma maravilha. Você sabe que tem uma tasca que abriu no Bar Shopping que faz esse bolinho, né? É um negócio maravilhoso, extraordinário. O bolinho da Serra da Estrela, o Quaresma, que é um cara que nasceu numa vila de produtores de ovelha, de pastores, como meu bisavô, que veio de Portugal em 1913, no lombo de um burro vendia tripa de porco, morreu fazendo isso na favela, onde eu nasci. Ele lá, ele comprava 80 centavos o litro do leite da cabra. Ele, com o bolinho dele, ele passou a comprar a R$2. É o leite mais caro da Europa, ele mais bem pago da Europa, é o da Serra da Estrela em Portugal, pago pelo Quaresma. Só que o bolinho dele, com um copinho de vinho do Porto, ele vende a 25 euros. É isso. Agrega valor. Agrega valor. É isso que nós temos que fazer no Brasil. Sim. É isso que nós temos que fazer no Brasil. Eu vou montar em Maricá e em São Gonçalo, através da Mar, uma fábrica de latinha de sardinha copiando o Quaresma. Ele sabe disso, que eu falei, vou copiar. Não, eu tô fazendo... Ele falou, eu podia estar ganhando 10 bi de euros ano. Eu ganho meus 500, 700 aqui, porque o que eu ganho já dá para eu viver. E para mim o mais importante, ele é um professor de história, o mais importante é o que eu criei aqui, é meu exemplo. Então, essa visão de empresário, entendeu? Que nós podemos construir. Não adianta dizer, mas o empresário brasileiro, ele é... Meu, tudo numa sociedade é construído. É chamar as pessoas para construir junto. Sim. Não, tudo é construído. Nós temos que chamar as pessoas. Dali tu ganha mais um, tu ganha mais outro, tu ganha mais outro. Daqui a pouco você tem um mar de gente construindo um país mais igualitário. Entendeu? Sem um querer bater no outro, sem um querer matar o outro, sem um querer arrebentar o outro, como é no Brasil hoje. Sim. As pessoas não se falam, cara. Eu conheci um cara aqui do Ceasa. Eu estou falando isso no meu livro também. O Cabeludo. O Cabeludo é uma figura maravilhosa, um dos maiores empresários do Ceasa. É um cara que veio puxando carroça. O Cabeludo não sabe ler. Não sabe escrever. Eu falo com ele por mensagem, por voz. E o Cabeludo, o dia que eu encontrei com ele, ele falou assim, olha, quero ser seu amigo, mas eu voto no Bolsonaro. Eu falei, problema nenhum, vamos sentar. Aí eu botei uma garrafa de cachaça no Adonis, sentei, bebi uma tarde inteira, eu sou cachaceiro famoso,
Como dizia meu irmão, é melhor ser um cachaceiro famoso do que um alcoólico anônimo. Anônimo. Então, eu botei a garrafa de cachaça e comecei a beber com o cabeludo. No dia seguinte, eu encontrei com ele de novo. Aí ele já começou a fazer o Lzinho. Aí, na terceira conversa, o pai dele era um paraibano, gente finíssima, aqueles coroa paraibano, falou assim, já falei com esse abestalhado que Lula mudou a vida do povo no Nordeste, tem que votar Lula. Na quarta, ele já fez uma reunião com Lula, para mim, para deputado federal, com Lula, com os funcionários dele. Ou seja, o diálogo faz as pessoas mudarem. Evidente. Aí você... quebra o diálogo. Ele tem um país rachado, onde não tem diálogo. É papel, eu digo isso como um homem de esquerda, é papel da esquerda, como dizia Paulo Freire, abrir o diálogo. Não é nosso papel bater, matar. Deixa isso com quem quer uma sociedade violenta. Nós queremos uma sociedade igualitária. Nós queremos a igualdade de Jesus. Que, inclusive, hoje é um troço louco, né? Porque hoje você vê essa turma aí pregando Israel. Nada contra Israel e os judeus, nada, zero. Mas, simplesmente, Israel não considera Jesus como Messias. Não considera Jesus como Filho de Deus. Como enviado de Deus à Terra. E eu não consigo entender como é que o cara é crente, cristão e a favor de Israel. A religião israelita é uma religião, como a religião africana é outra religião. O cristianismo é outra coisa. É outra coisa. O cristianismo veio para negar o Velho Testamento e dizer o seguinte, a partir de agora não tem mais olho por olho e dente por dente. Agora nós não vamos cortar mais a mão de ninguém. Agora, se você bater, não é o meu caso, né? Mas se você bater na minha face, eu dou a outra. Esse é o cristianismo. É isso que Jesus pregou na Terra. Sim. Eu sou cristão católico porque fiz primeira comunhão no Caramujo, na igreja Nossa Senhora do Nazaré, que aliás eu estou agora, vou ajudar a reformar, estamos comprando lá a casa do padre para fazer um centro social lá no Caramujo. Então eu tenho meu espírito cristão, embora eu frequente mais a birosca do que a igreja. Aliás, eu só frequento a birosca. Esse é um mal meu, eu devia frequentar um pouquinho a igreja. Mas o que eu estou dizendo é que a solidariedade cristã devia ser a base da relação nossa no nosso país, né? Mas também, Cocó, não adianta você frequentar a igreja e não praticar, né? Não praticar. A vida é feita de gestos, de Fé ações. Exatamente, não adianta nada. Vou falar um pouquinho aqui sobre eleição municipal. Vou começar aqui pela cidade do Rio, mas depois eu queria escutar um pouquinho quais são as principais cidades que você acha que o PT vai disputar a eleição, como é que tá cada uma. Eu não vou nem perguntar Maricá, porque eu acho que é uma covardia. Então, eu acho que você lá, pelo tudo que tem sido feito na cidade, óbvio que os recursos lá são grandes, mas também são bem aplicados, porque você pode ter dinheiro e aplicar mal. Tá? Aqui no município do Rio, o PT tem tido uma relação muito próxima com o prefeito Eduardo Paes. Mas sempre surge a discussão, que eu sinceramente, eu acho uma discussão tola, de segundo plano, menos importante, mas é uma discussão de que o Eduardo tem que ceder o vice para o PT, que o Eduardo tem que dar o vice para o PT. Você não acha que tem uma composição maior nisso, que tem uma importância maior essa eleição no município do Rio, do que ficar simplesmente condicionando o apoio do PT ao PT indicar um vice? E aí vem a segunda pergunta, porque aí me assusta mais que aparecem uns vices que eu não sei de onde as pessoas tiraram. Hoje apareceram com o nome da Aniele Franco para ser vice do Eduardo Paes. Baseado em quê? Alguém fez alguma pesquisa para avaliar isso? Eu tenho dificuldade de queria ouvir você. Assim, eu tenho dito pro Eduardo que ele passando essa eleição, ele deve fazer mais política nacional. Acho que o Rio de Janeiro tem um papel nesse país dos próximos 10 anos e ele, Eduardo Paes, tem um papel nesse país dos próximos 10 anos. Nessa perspectiva que você falou, de uma grande concertação nacional, juntar o Haddad, o Lula, sendo fiador de tudo isso, o presidente Lula, o fiador de tudo isso, mas juntar o Haddad, juntar o Alckmin, juntar o Eduardo Paes, juntar as pessoas de bem e de boa visão nesse país para a gente construir um projeto nacional, juntos. Dito isso, é por isso que eu acho que o Eduardo tem que indicar seu vice. Por quê? O Lula não pode cometer, e o PT, o erro que cometeu na eleição passada para governador, que é lançar o Freixo. Ou alguém tipo Freixo, que seja um cara que só dialogue com a esquerda. Sim. E que dialogue só com essas pautas identitárias. Entendeu? Não, e que teve que tentar dar uma cambalhota no meio da eleição, que ficou pior ainda, ficou horrível.
Se o Freixo me dizer que é contra esse negócio de droga... Não, foi a igreja, passou a frequentar a igreja. Pega mal, né, velho? Pega mal. Né? Parece aquela santinha de bordão, ninguém acredita. Né? Sim. Você vai lá, você não vai rezar, você vai lá pra fazer outra coisa. Claro. Entendeu? Então, assim, fica esquisito. Eu digo, o presidente Lula, em 26, precisa ter no Rio uma candidatura ampla para demarcar um campo democrático, um campo popular, um campo democrático, um campo progressista, contra um campo de guerra conservador, de beligerante. Então, para isso, Eduardo Paes tem que se eleger prefeito e tem que ser o nosso candidato a governador. Para isso, eu não posso botar uma faca no pescoço dele e querer a prefeitura dele. Ele tem que estar confortável para isso. O principal ativo do Eduardo é a prefeitura. Ele vai se reeleger fácil numa prefeitura ótima, bem organizada, economicamente bem organizada, com todos os projetos em andamento. Eu vou pedir para ele sair da prefeitura, para encarar o pepino do governo do estado e ele vai tomar a prefeitura dele. Isso não é razoável. Não, e outra coisa, para os meios políticos, você sabe disso melhor que eu, para os meios políticos, o Eduardo ter o conforto de deixar alguém na sua confiança na prefeitura possibilita ele fazer esse arco de alianças que é tão importante que você está dizendo, Exatamente. Que é uma aliança mais ampla, não é uma aliança de esquerda, é uma aliança de um campo maior, pegando o centro, pegando até gente da direita, se for o caso, enfim, fazer uma coisa muito mais ampla. Exatamente, é o que eu tenho dito. Isso eu tenho dito no PT, tenho apanhado, mas eu sou a Geni do PT. Quando precisam de mim, me usam. No geral, ficam batendo na Geni. Mas quem é sincero sofre desse mal. Mas eu acho que, em que pese na política, às vezes, a sinceridade não é considerado um ativo, eu acho que a médio e longo prazo isso vale muito, sabe? Eu digo assim, como Lenin... Eu, por exemplo, todo mundo soube a minha vida inteira, eu não sou tão assim sincero quanto você, quer dizer, eu não sou, você é uma pessoa... Como é do sincericídio. Você é muito expansivo, eu sou um pouco mais comedido, mas o sujeito que é meu adversário, ele tem certeza que é meu adversário, eu não engano. O sujeito que é meu aliado, ele tem certeza que eu sou aliado dele. Então, uma coisa que eu sempre tive na minha vida foi posicionamento. Todo mundo sabe o lado que eu tô. Exatamente. Então, assim, isso pode te custar em algum momento algumas coisas, mas eu acho que a médio e longo prazo, quem tá com você tá confortavelmente. Não, eu boto o dedo na cara e falo, olha, eu não gosto de você. Eu vou brigar com você. Eu não faço por trás. Sim. Eu faço pela frente. Eu briguei com um que tá disputando aí a vista do até o mínimo cabimento, que é André Siciliano. André, o máximo que teve de voto na vida foi 50 e poucos mil votos. Foi candidato ao Senado, foi uma tragédia. Não pode querer vir para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, querer ser o vice do Eduardo Paes. Não tem cabimento. Vai agregar o quê? A campanha do Eduardo vai agregar o quê para nós? Entendeu? Então, assim, nós precisamos... E eu já falei para ele, eu sou contra. Falei na cara. Falo aqui e falo na cara. Entendeu? Então, o meu mal é esse. Meu bem e meu mal é esse. Eu nunca vou tramar contra você, mesmo sendo meu grande adversário, por trás. Eu sempre digo, eu vou fazer. Vou brigar contigo. Na cara. Quando eu digo, eu sou aliado do Eduardo, é porque eu gosto dele, boa gente, você conhece, gente fina, aquele carioca malandro, Eduardo, Sim. Um cara trabalhador, um cara que tem visão de... Se eu passo ali pelaquele porto, você olha aquela desgraça daquela perimetral, a coragem que o cara teve de fazer, é um cara que faz, que olha o futuro. Eu gosto dele como gestor, eu gosto dele como amigo. Agora, eu faço aliança com o Eduardo aqui no Rio por interesse. Porque a política é estratégia. Né? Os grandes políticos da humanidade, eles tinham estratégia e não coração, no sentido de que a religião é fé. A política é a frieza da estratégia. Talvez a maior lição que a história nos dá foi Mao Tse Tung e Chiang Kai-shek. Exatamente. Viviam brigando, né? A China continental contra a China oriental, né? Enfim, viviam brigando e, num determinado momento, com a invasão do Japão, eles se uniram para derrotar o Japão. O Stalin fez um acordo com o Hitler para ganhar tempo para depois derrotar o Hitler. O Lenin entregou a Polônia para acabar com a guerra. Né? O Lenin fez um acordo com os setores mais atrasados da sociedade, que eram os camponeses, foi esse martelo para poder fazer a revolução. Então, não há, na política, a estratégia. E aqui no Rio, a estratégia é eleger Eduardo prefeito, fazer uma grande prefeitura, como ele está fazendo,
e depois ele poder ser o governador do estado, para ampliar a base do Lula e, junto com o Lula, salvar o Rio de Janeiro. Essa é a política. Eu acho que eu nem discuto nomes, com a qual eu acho o seguinte, eu acho que partindo desse princípio que você está falando, e eu tenho eu considero o André um querido amigo, eu gosto do André Siciliano, um querido amigo que eu tenho no PT, enfim, como você e tantos outros que eu tenho em relação. O que eu acho é que o Eduardo Paes, na situação e dentro dessa análise política que você fez, ele tem que ter o conforto de escolher o seu vice. Uhum. Para que ele possa ter em 2026, como você bem falou, também a tranquilidade para poder enfrentar uma eleição que não será fácil. Não é uma eleição. Eu considero a eleição de 2024 uma eleição fácil para o Eduardo, em que pese eleição ganha, né? Eleição e mineração só depois da apuração. Mas eu considero que a eleição do Eduardo hoje é uma eleição por conta do que ele construiu politicamente e por conta também, na minha opinião, dos adversários que são fraquíssimos. Eu acho a eleição dele muito bem encaminhada. Agora, a de 2026, ele precisa ter esse conforto. Sim, sim. Se você impõe um vice a ele, você já fragiliza ele lá na frente, porque ele vai ganhar a eleição hoje, mas ele já sai fragilizado para uma eleição em 2026. Então, acho que ele tem que ter esse conforto. Não, sim, e não se faz política com a faca no pescoço. Nós temos nomes, o Adilson Pires, que ele tem confiança, é um bom nome. Já foi vice dele, já foi vice 2012. Ele tem confiança no Adilson. Talvez seja o nome mais do PT, o mais confortável, caso o PT viesse a indicar. Eu acho que o PT não deve fazer essa exigência. Você tem a própria menina Tainá, que é um grande quadro do Rio de Janeiro, mas ainda tem muito tempo pela frente para foi secretária do Eduardo, sim, inclusive. Então, enfim, tem muita gente. Agora, eu acho que nós não devemos impor ao Eduardo a condição da vice, porque para ele ficar confortável para 26, ele tem que estar confortável em 24. Você acha o Pedro Paulo um bom quadro nesse sentido? Acho ótimo. Acho o Pedro um quadro técnico e político. Eu brinco com o Pedro. Pedro foi relator da reforma tributária. Eu brinco assim, olha, ninguém de esquerda distribuiu tanta renda e riqueza no país quanto você e Haddad. Foram 20 bilhões tirados dos ricos e colocados para os pobres na reforma tributária. E ali tem a mão, a caneta e o cérebro do Pedro, e a capacidade de negociação do Pedro junto com Haddad. Então, política e ser de esquerda não é língua conversa fiada. É fazer as coisas efetivas pelos pobres. E o Pedro ganhou nessa legislatura de várias... Essa marca, né? Mas essa marca de ter feito uma transferência de riqueza dos ricos para os pobres na reforma tributária como nunca se fez no Brasil. Então, é mais uma marca do Pedro. Pedro é um cara competente, é um cara que veio do subúrbio, que foi injustamente acusado daquele negócio de mulher, que todo mundo sabe que é mentira, gente. Que é mentira. Então, o Pedro acho que é um ótimo vice, e é um cara que a cidade do Rio pode ficar confortável, porque sabe que vai ser a continuidade do Eduardo. Sim, exatamente. Eu sou suspeito para falar, porque eu fiquei quase 10 anos sem falar com o Eduardo por conta de uma injustiça que eu acho que ele fez comigo. Ele mesmo já tivemos juntos. Essa é a parte da virada. Eu digo que eu não carrego bacalhau. Esse negócio de você ficar carregando bacalhau não leva você a lugar nenhum. Também não carrego. Eu sou flamenguista, eu não carrego bacalhau mesmo. Não tem jeito. Mas eu nunca deixei de falar com o Pedro. Tem uma relação com o Pedro de amizade, em que pese nós fomos secretários juntos do Eduardo. Ele era deputado federal, também era deputado federal, acabávamos disputando, mas nunca tive problema com ele, zero de problema. Acho que ele é um quadro assim extraordinário realmente, e acho até que esse hoje é um dos grandes problemas do Rio de Janeiro, fruto da Lava Jato. Nós estamos carentes de quadros no Rio de Janeiro. Se você pensar hoje, da esquerda para a direita, se você pensar hoje em 5, 6, 7 nomes para disputar um governo do Estado, gente com musculatura, com capacidade técnica, né, de suportar o pepino que é o governo do Estado, é difícil você falar 5, 6, 7 nomes aí. A Lava Jato, ela rebaixou a sociedade brasileira. Ela pegou quadros, na engenharia, por exemplo, nacional, ela acabou com a engenharia nacional. Você tinha gente fazendo grandes obras em Paris, em Miami. As principais empreiteiras brasileiras foram
dizimadas pela Lava Jato. Né? Várias empresas foram dizimadas pela Lava Jato. E a mesma coisa aconteceu com a política. Como a ditadura militar, 20 anos, acabou com toda uma geração de políticos no Brasil, a Lava Jato, no Rio de Janeiro especificamente, fez a mesma coisa. Né? Então, acho que o saldo é muito negativo do que essa gente fez com o Brasil. E a história, eu protocolei o pedido de uma CPI da Lava Jato, nem o PT como um todo assinou, ninguém quis assinar com medo. Eu protocolei o pedido de uma CPI da Lava Jato, mas a história vai provar as ligações que essa gente, que Moro, esses vagabundos têm com o governo americano, que são claras com o Departamento de Justiça norte-americano. Eles foram financiados e treinados para acabar com a indústria brasileira. Eu não chego a tanto, mas eu acho que realmente fizeram um mal. Começou de uma forma e o troço foi se deturpando, foi destrambelhando, e eu acho que a pior regra que você pode ter, ela tem que ser seguida. Pior do que você seguir uma regra ruim é você não ter regra. Entendeu? Então acho que o Brasil, a gente está vivendo disso. O personagem é mais importante que a mensagem. E aí você cria essas barafundas, temos que acabar com a corrupção. Pô, mas o cara prendeu o sujeito, não tem prova de delação. Não, mas é importante acabar com a corrupção, nós temos que fechar o olho para esse negócio aqui. E aí vai, isso numa bola de neve. Teve gente que se suicidou, teve um reitor lá acho que foi em Santa Catarina, o cara se suicidou, acusado de corrupção, assassinaram a reputação dele, sem o cara ter acesso. E esse é um outro problema que eu acho que tem que ser discutido também. Você teve uma associação, ainda tem, né, da grande mídia brasileira com o Ministério Público, em especial, e aí eles fazem o seguinte, eles pegam, tem investigação sobre você que está em sigilo, você não tem acesso à investigação. Aí eles pinçam, a imprensa tem o direito ao sigilo da fonte, aí dão para a imprensa de forma criminosa, a imprensa faz um estardalhaço, você não tem nem como se defender. Cara, não, mas se você quiser você pode responder, mas eu responder aqui se eu não tiver acesso ao processo. Você não tem como responder. A sua reputação é assassinada e aí depois fica tudo por isso mesmo. Daqui a 4, 5 anos você é inocentado, mas quem é que vai saber? É o que eu digo, ou a gente cria uma legislação de abuso de autoridade muito forte, que preserve o cidadão, que preserve a imagem do cidadão, a integridade do cidadão, ou vai continuar acontecendo isso que acontece no Brasil. O Lira precisa pautar isso na Câmara. Eu concordo. Eu acho que se a gente quer ter um país sério, em que o Estado de Direito seja realmente protegido para todos, você precisa ter uma legislação mais dura de abuso de autoridade. Né? E que sirva para todos, né? Para todos. Para todos. Fora aqui, Rio, como é que está o PT a nível de Estado? Quais são as principais cidades, fora Maricá, que o PT vai ter candidatos, vai disputar a eleição? Como é que você está vendo aí a eleição no Estado? Nós temos 2 prefeituras hoje, que é Maricá e Japeri. Né? O Fabiano, meu querido amigo, está completando o 2º mandato. Eu estou voltando para a prefeitura de Maricá, serei candidato a prefeito de novo. Aliás, é um belo quadro que o PT produziu do ponto de vista de disputar uma eleição majoritária amanhã também. É um quadro hoje formado, né? Pois no combinado com o Eduardo, será lançado candidato a governador. Por uma aliança com o Eduardo, provavelmente vamos pleitear indicação para vice do Eduardo, que complementa o Rio com o outro lado da Bahia, com o interior. Sim. E tal. É o caso do Fabiano. E nós temos Japeri, a Fernanda, que vai para a reeleição. Está bem, está liderando as pesquisas e vai agora, tem muitas coisas federais lá, enfim, acho que tem grande chance de ganhar. O filho de André Siciliano, o Andrezinho, é candidato em Paracambi. Nós temos... Talentoso garoto, né? Muito, muito, ótimo garoto, menino excepcional. Temos a Zeidan, deputada estadual lá em Itaboraí, né? Temos Dimas em São Gonçalo, que é deputado federal, que é candidato em São Gonçalo. Enfim, o PT tinha uma prefeitura, ganhou 2, acho que nós vamos fazer 4 ou 5 prefeituras no Rio de Janeiro.
Eu não tô, o Joãozinho está mais acompanhando isso de perto. Eu confesso que não estou acompanhando. Eu vi que vocês já lançaram um candidato em Friburgo também, né? Que Tem é um menino nosso lá de Maricá, em Friburgo, o Zé Alexandre, que faz um ótimo trabalho de turismo lá em Maricá, está indo para Friburgo. Niterói, eu particularmente apoio o Talíria, não apoio o Rodrigo, mas o PT lá está com o Rodrigo, eu estou com o Talíria. Enfim, o PT vai crescer, está crescendo. O João tem feito um bom trabalho na presidência. Eu agora vou voltar para a Prefeitura de Maricá, vou acompanhar mais o Rio de Janeiro. Quero ajudar o Eduardo na campanha de 26, ajudar a estar perto da coordenação, provavelmente vamos estar juntos aí nesse trabalho. Enfim, quero estar muito 26 ajudando o Lula e ajudando o Eduardo aqui no Rio. O estado do Rio ele tem um significado para uma campanha 26 muito importante, né? Porque essencial. É como os americanos chamam, é um swing state, né? Exatamente. É um estado que você tem que virar. O Lula, que já ganhou a eleição aqui em outros mandatos, em 2022 perdeu. Ou seja, foi um estado que... Eu avisei. Falei, presidente, se o senhor lançar o Freixo... Nós conversamos sobre isso, acho. Acho que uma vez, junto com o André Siciliano, nós conversamos sobre isso, sobre a questão de ter um candidato que ia afunilar o Lula na extrema esquerda, né? E com um discurso, com uma imagem, né? Que ele até tentou mudar o discurso, mas eu acho que você não consegue fazer isso dentro do período eleitoral. Você tem que. Você mudar a persona, você tem que fazer ao longo de um tempo, né? Dentro do período eleitoral, que fica vergonhoso como ficou. Mas eu acho que afunilou o Lula nesse discurso woke importado dos Estados Unidos e acabou. Eu falei para ele, presidente, o Freixo colocará o senhor em 30% do eleitorado do Rio e isolar o senhor de 70%. E eu espero que eu não esteja certo. Mas o senhor pode não ir para o primeiro, pode não ganhar a eleição no Brasil no primeiro turno por conta de 700 a 1 milhão de votos do Rio de Janeiro. Que o senhor terá, se o senhor abrir uma frente na base do Cláudio Castro. Metade da base do Cláudio Castro quer fazer a tua campanha. E no Rio a gente tinha que ter só um candidato ao Senado e vários candidatos a governador. Foi o que eu propus a ele. O PT não aceitou, deu no que deu. Eu acho que ele realmente foi uma escolha ruim. Foi o que você disse, ganha quem amplia mais. Uma eleição majoritária, como uma eleição de governador, uma eleição de prefeito de capital, você precisa ampliar. Você não pode afunilar. Em uma eleição presidencial, o Zé Dirceu ensinou isso à esquerda brasileira, o grande mestre. Eu costumo dizer que o Zé é o maior quadro da história da esquerda brasileira. Foi o primeiro que entendeu que, sob o comando nosso, a gente poderia ampliar ao máximo as alianças para ganhar a eleição. Foi o que ele fez com o Zé de Alencar e o Lula em 2002. Só que parece que nós estamos desaprendendo isso. Eu tenho me surpreendido, estou lhe dizendo aqui que eu tenho me surpreendido negativamente com o Lula. Não é com o PT, com o Lula. Porque o Lula, que foi extremamente hábil em 2002... pegou o Zé de Alencar, que era um empresário mineiro, um cara conservador, de imagem conservadora, aquela família tradicional mineira, botou de vice, né, repetiu a dose em 2006. Repetiu com Alckmin agora. Sim. O Lula é a inteligência em pessoa, um cara com imensa capacidade. Eu acho que o governo ainda está... porque o trauma da saída da Dilma do governo, esse trauma pegou muito o PT e trouxe o PT para o esquerdismo pré-2002. A vida real agora, depois desse primeiro ano de governo, vai mostrar que é preciso retomar a política mais ampla de alianças do Brasil, e o Lula é um mestre. Ele vai saber conduzir essa transformação desse ano para o ano que vem, de maneira em que nós vamos ter uma política mais ampla no país a partir de agora. E se livrar dessas pautas que foram importadas dos Estados Unidos, quer dizer, esse ambientalismo extremo que só serve para a gente aqui, para eles não servem. Começou a faltar energia na Alemanha, eles foram queimar a floresta para não faltar energia. Aqui a gente não pode explorar petróleo em alto mar. Ninguém está falando em cavar buraco no meio da Amazônia, está falando em explorar petróleo em alto mar. O Obama, que é o bonitinho dos Estados Unidos,
foi quem liberou a exploração do xisto. Do xisto? Que é altamente poluente. Exatamente. Aí não pode, na margem equatorial, onde você vai estar quilômetros do Rio Amazonas, furar no pré-sal, coisa que a gente já tem aqui, e extrair talvez a maior jazida de petróleo que o mundo tenha hoje, vai ser, que já era o pré-sal, vai ser encontrado lá agora. Sim, nossos vizinhos ali da Guiana estão provando isso. Tá. E a gente está perdendo um tempo danado com a discussão efêmera. Quer dizer, a gente não pode, a Guiana pode. Não tem problema? Entendeu? Essa quantidade de pauta, essas bobagens que ficam atravancando o Brasil, né, para falar para uma bolha que não tem significado nenhum. Que o que interessa foi o que você disse, no final das contas, é entregar as coisas para as pessoas que mais precisam. Exatamente. Sem dinheiro não se faz isso. Enquanto a criança segura um fuzil por R$ 1.500 por mês, a gente deixa o petróleo debaixo da terra que podia dar condições de vida a essa criança para tirar o fuzil da mão dela. É isso que nós temos que fazer. Exatamente. Meu querido amigo Pacá, olha, eu quero dizer a você que para mim foi uma honra você estar aqui comigo hoje, me dar esse privilégio de vir debater política em altíssimo nível. Eu fico feliz com isso. Eu costumo dizer que eu sou signatário que você disse aí, a gente está no Brasil afunilando o discurso, dividindo as pessoas. Eu tenho amigos em todos os partidos. Eu tenho gente que eu não gosto na direita, que eu tenho horror, que eu acho que são quadros deletérios, deploráveis. Eu tenho grandes amigos na esquerda, e porque a gente tem que... Ninguém é senhor da razão, ninguém tem razão em tudo, ninguém sabe tudo, e essa ideia de que uma tese é absolutista, que aquilo está tudo certo ou está tudo errado, a gente tem que combater isso no Brasil. Então, eu fico muito feliz em te escutar aqui, muito feliz em poder debater com você essa série de temas, e eu queria franquear a palavra para que a gente possa estar encerrando esse nosso programa de hoje. Meu querido Rodrigo Betlin, é um prazer imenso estar aqui contigo. Um cara inteligente, um cara da estratégia política e, sobretudo, um democrata. Eu acho que o maior bem que a humanidade construiu foi, em primeiro lugar, a democracia. Porque ela que possibilita que eu, por exemplo, um favelado, aqui, possa ter ascendido socialmente, politicamente, ter virado uma liderança política aqui do Rio de Janeiro. Só é possível isso através da democracia. Então, eu sou, antes de mais nada, um democrata. Acho que a alternância no poder é importante. Acho que o Brasil precisa ter um projeto nacional em que a alternância não mexa com esse projeto, um pacto das principais forças políticas do país em torno de um objetivo de melhorar a vida do povo brasileiro ao longo de 20 anos, para que nós sejamos uma potência, como hoje é a Rússia, é a China, é os Estados Unidos, os países principais da Europa. Se a gente fizer isso, nós chegamos lá fácil. Há 40 anos atrás, a China era mais atrasada que o Brasil, o parque industrial era mais atrasado, era um país mais pobre que o Brasil. Eles têm o jeito deles de fazer as coisas, a gente nem sequer concorda com o modelo político deles, mas eles conseguiram juntar um país em torno de um objetivo. Nós aqui talvez seja mais artesanal e mais difícil tecer um acordo político para isso, mas é possível. E só será possível se o Brasil superar o Fla-Flu e a gente fizer uma concertação, né, um acordo das forças políticas e econômicas do Brasil no rumo de uma prosperidade de 20 anos. Então, acho que esse diálogo que a gente faz aqui é parte disso, né, porque a gente vai jogando água nesse moinho do entendimento, da ideia, da conversa para a gente chegar lá. Então, prazerzão estar aqui. Olha, eu espero que você tenha gostado do programa. Peço a você que não curtiu, que curta o programa, se inscreva no nosso canal e que a gente possa estar sempre com vocês nos assistindo, e espero vocês no nosso próximo programa, no próximo podcast.